Acho que agora vai. Acho que agora deu certo. Tava com um probleminha de entrar aqui, mas agora tá tudo certo. Vamos esperar a Patrícia. Luara, querida. Oi, meu bem. Psicóloga. Patrícia. Oi, querida. Você tá boa, Lu? Saudade, Luara. Patrícia. Oi, Patrícia. Oi, Tudo bem, querida? oi. Bem-vinda, meu bem. Tá me, Pessoal você chegando. tá me vendo? Luciana, tô te vendo. É, para mim não. Luciana Grossi. Você não está me Não, vendo? eu tô te vendo, O mas, pessoal, mas eu não tô me vendo. Tá tudo escuro para mim eu aqui. te, eu te vejo, eu te ouço. Hum, sei lá o que aconteceu aqui, porque eu não tô me vendo mais. Se você tá me vendo, Eu estou, com muito prazer, eu estou te vendo. ai, ai. Pessoal chegando, vamos esperar um pouquinho mais, Patrícia? Só mais um minutinho, porque senão também a gente não consegue trabalhar, né? Uhum, Tudo bem com você? tudo bem com você, Marcinho? Tá difícil não se ver, né, Patrícia? É, porque eu não sei como eu estou. Você está linda. Mas é estranho, né? Parece que a gente está falando com nada, né? É. Olha, a Luciana está dizendo que estamos vendo as duas. Ah, então tá bom. Obrigada, Luciana. Deve ser alguma coisa, então, no meu aqui, porque assim, eu tô vendo os comentários, tô vendo você, só a minha imagem que eu não vejo. Então você vai ficar sem se ver, Então tá tá? bom, né? Então tudo bem. O narciso que existe em você vai ficar chateado. Não tem problema, assim, assim é bom, que eu só falo eu tô falando só com a Márcia mesmo. Olha que bom, né? Olha que bom. Então vamos lá. Eu acho melhor a gente já começar, né? Ah, ok. Entraram, tem algumas pessoas já aqui, já tem algumas pessoas, a gente já pode começar. Eu vou começar antes de falar de você, do que a gente vai fazer. Eu fiz uma pesquisa, eu levantei uma pesquisa. Então, o que eu vou dizer agora não se refere à minha opinião partidária. Não estou aqui para defender governo e nem para atacar. Não estou aqui para defender. Ai, que linda! Bambu entrando, bambu equilíbrio. Adriana, minha querida. Eu não estou aqui para atacar e nem defender governo. Se for preciso defender e elogiar, farei. Se for preciso atacar, também farei. O que eu vou ler aqui, como uma abertura do nosso trabalho, são dados. Então, são fatos. E quanto a fatos, não há argumentos. Então, não estou aqui criticando ou defendendo o governo. São fatos. 4 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. O Brasil registrou os meros 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde, de notificações. Então, tem os casos não notificados. Ao longo de 2019, programas federais foram descontinuados. E a desvinculação está entre a entidade e a sociedade, entre a entidade governamental, da sociedade civil, justamente nesse momento crítico. Por exemplo, o programa Escola que Protege, realizado em parceria com universidades e destinados a capacitar professores,
foi encerrado pelo Ministério da Educação. E não há previsão de volta. Outra iniciativa, a Comissão Intersorial de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, que articulava iniciativas dos ministérios dentro do governo, não se reúne mais desde 2018 e não tem previsão de volta. Ou seja, esses programas também estão parados dentro do governo. O atual governo defende que não se discuta sexualidade nas escolas, mas apenas nos ambientes familiares. Porém, especialistas, e nesses especialistas nos incluímos nós psicólogos, apontam que essa defesa, ou seja, defender a não orientação nas escolas, é um fator que agrava o quadro de abuso na infância e na adolescência. Então, nós temos aqui, eu disse que eu não estou aqui falando mal do governo, eu estou lendo dados, fatos de pesquisa. Então, nós temos mais de 62 mil casos, onde 4 crianças são violentadas, são abusadas sexualmente a cada 4 horas. Nós tínhamos um programa Escola que Protege, que são as universidades federais e estaduais, elas capacitavam professores para que eles orientassem as crianças sexualmente. Mas o Ministério da Mulher, junto com a Presidência da República, pararam com esse programa, cortaram esse programa, porque eles acreditam que é apenas em casa que se orienta os filhos. E o outro programa, que era entre sociedade civil e governo, também não existe mais. Começamos por aí. Por que nós, psicólogos, defendemos a orientação sexual na escola, né, Patrícia? Uhum. Nós, psicólogos, pedagogos, pediatras, enfim. E alguns pais. Por que nós defendemos? Dentro de um olhar científico, educacional, dentro de um olhar pedagógico, dentro de um olhar de saúde mental. Defendemos por alguns motivos. A maioria dos agressores estão dentro de casa. Sim. São pais, são avós, são tios, primos, irmãos, padrastos. Um motivo para defender a educação na escola. Outro motivo, muitos pais não sabem nem ler e escrever. O analfabetismo ainda é enorme. Como é que nós vamos esperar que eles tenham condições de orientar seus filhos? Se nem orientação para eles têm, eles não sabem nem o que é controle de natalidade. Outro assunto, outro fator que nós defendemos a educação na escola. Eu falei que o agressor está em casa, eu falei com a falta de informação, e existe a falta de vontade, existe a falta de paciência dos pais também, existe a falta de coragem de alguns, ainda tem muito tabu para se falar de sexo, e existe aqueles pais que realmente não se preocupam em dar essa orientação, infelizmente. E nós defendemos a educação sexual nas escolas, justamente porque professores que eram capacitados para isso, não são mais, mas seriam as pessoas mais do que indicadas, porque eu vou levantar minha bandeira, o respeito que eu tenho por um professor vai ser eterno, né? Sem eles não existe nenhuma outra profissão, né? Com certeza. Então, assim... Com certeza. Né? Não seríamos psicólogos.
Então, assim, os professores estariam orientando essas crianças. Mas aí vem essa história, não, porque vai incentivar, vai acender as luzinhas da criança, porque ela vai ficar toda querendo sexo. Ah, porque vai falar de kit gay, porque vai falar. Ninguém está falando em transa, de ensinar a criança a transar. Nós estamos falando em educação sexual, ensinar a criança a lidar, a conhecer o seu corpo, ensinar a criança como cuidar do seu corpo e como não permitir que outras pessoas toquem no seu corpo. Com certeza. Ensinar a criança a se proteger, por isso que o programa se chamava Escola que Protege. Então, tomar conhecimento que esses programas foram tirados das escolas e eram feitos, e eram todos gratuitos, porque eram universidades federais que capacitavam o professor. E não tem nenhum programa no lugar, porque é para aprender em casa. Isso me preocupa muito, porque os casos vêm aumentando, aumentando, e vamos deixar as crianças aprendendo em casa o que elas estão sendo violentadas dentro de casa. E é por aí que a minha amiga Patrícia e eu vamos bater um papo, bater uma bola, que está aqui no dia do aniversário dela. É verdade. Né? Então, assim, eu falei, Patrícia, mas é seu aniversário. E ela disse, não tem forma mais bonita de se comemorar o aniversário. É verdade. Então, eu digo assim, Deus, obrigado. Como eu escolho bem meus amigos. Muito obrigada, Patrícia. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, né? Obrigada, Márcia. Vamos começar por aí, Patrícia? Vamos sim. E até... Porque, é o fato porque as crianças se calam, né? Elas se calam, sim. Todo mundo anda dizendo aí que é porque elas gostam, elas sentem prazer, então elas ficam caladinhas, ninguém para pensar que elas têm medo porque elas conhecem aquela figura. Isso. Né, exatamente assim, até complementando um pouquinho essa questão dos programas, né, e esse da escola que cuida, eu costumo dizer... que protege, é verdade. Eu costumo dizer que, assim, a base é a informação, né? Então, quando a escola, ela vem para a educação sexual, ou seja, qualquer coisa que a gente coloca dentro da escola, né? É para informar. E isso não interessa muito a quem está lá em cima, né? Porque quanto mais informação você tem, mais você pode questionar, mais você pode, né, dizer não. Você tem o direito de dizer o que você quer e o que você não quer, e isso não interessa de uma forma geral. Então, é bem assim, eles não percebem que a educação sexual na escola não é para ensinar sexo, né? É muito o que você disse. Ninguém vai ensinar a criança a fazer sexo. Nós vamos ensinar, né, no caso os professores, vão ensinar a criança a se proteger, inclusive, a saber o que eles podem fazer, a conhecer o seu corpo, sim, saber o que é direito em relação a isso, e quando eles podem dizer não, quando eles podem dizer sim, o que eles podem fazer com tudo isso, né? Com o corpo que é deles. Inclusive, né, Patrícia, nesse preparo que esses professores tinham, nessa capacitação, tem uma outra questão que o psicólogo tem que entrar aí, se isso por acaso voltar, né? Porque quando eu lancei a campanha Criança Não é Brinquedo, e essa é a segunda entrevista da campanha, do segundo bate-papo da campanha Criança Não é um Brinquedo, sábado que vem é com uma médica do SUS que atende essas crianças, no outro sábado é com uma advogada de direito, que ela vai me dar entrevista direto da Espanha sobre direitos humanos, né? Então, vamos lá, a gente não pode deixar isso morrer, porque essa educação tem que ir para a escola, porque as nossas crianças estão sofrendo. Elas estão sendo muito atacadas. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir muito essa educação, porque trabalhar com a criança, ensinando onde não podem tocar, porque ela já vai ficar alerta, né?
mas principalmente que ela fale. Sim, exatamente. Que ela seja trabalhada, que ela seja empoderada, Uhum. que ela seja encorajada a falar na minha casa, fulano está mexendo aqui Uhum. ou Uhum. ali, Uhum. Exatamente. porque, né? Então, assim, é principalmente para que as crianças saibam que elas podem falar. Porque assim, aí entrando um pouco no que você falou, né? Porque o maior número de violências sexuais contra as crianças está realmente no seio familiar, né? Que é o que a gente chama, dentro do nosso contexto de atuação, de violência intrafamiliar. Ou seja, é aquele cuidador, né? Então, ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o tio, ou é a mãe, não importa, é aquela figura próxima, o avô, o irmão, né? Então, o que acontece? Os danos psíquicos, eles são devastadores para essas crianças. Por quê? Porque esta relação que ela não sabe lidar, que ela não sabe do que se trata, ainda mais se for de tenras idades, né, do 0 aos 6 anos, isso é muito complicado, porque mexe com a constelação das emoções, né? As crianças entram assim, elas não sabem o que elas estão sentindo, elas não sabem como é que elas lidam com aquilo, causam conflitos familiares. Veja, é alguém próximo, é alguém que eu tenho que gostar, é alguém que tem que me proteger. Então, assim, eu não sei, assim, eu não consigo me proteger, aquela pessoa que tinha que me proteger não me protege, eu tenho uma casa da onde eu não posso fugir, né? E vão desenvolvendo algumas síndromes. E aí entra um pouco do que você falou, que assim, nessa idade, a criança violentada, ela desenvolve a síndrome do segredo, né? Exatamente isso, né? Exatamente. Ela desenvolve a síndrome do segredo porque por conta dessa relação com essa pessoa próxima, então ou é pela ameaça, ou mesmo pela barganha, eles conseguem que essa criança não fale. Porque a criança nem sabe que é proibido aquilo que ele está fazendo, né? Muitas vezes, dependendo da idade. E realmente essa educação, quando a gente faz esse papel, o psicólogo, ou a escola, no caso, né? Ou essa rede de atendimento que precisaria, vai fazer com que esta criança, ela entenda ou ela consiga ver onde é que ela pode pedir essa ajuda e ir quebrando, né? Quebrando essa síndrome para que ela possa dizer. Né? Um pouco Né? disso por aí. Exatamente, Patrícia, porque essa síndrome do silêncio, ela só tem um nome de silêncio, né? Porque o barulho dentro da criança, né? A gente tem que prestar atenção, porque o nome síndrome do silêncio. Síndrome do silêncio, porque o lado de fora não foi comunicado. É silêncio para o lado de fora, para as pessoas que estão fora. Sim. Nós estamos silenciados, porque dentro dessa criança ou dessa adolescente é um barulho infernal, né? Primeiro que ela não sabe o que está acontecendo, Isso. Depois ela olha para aquela pessoa, vamos pegar o exemplo que ela tinha o afeto que era o tio, vamos supor que esse tio ainda era um padrinho, Uhum. ou um irmão, ou o próprio pai, Sim. e essa confusão ficou maior, e aí se ela vai comentar, as pessoas podem não acreditar nela, que é o que acontece. Então, esse silêncio invertido dentro dela, esse barulho dentro dessa criança, que vai causando o quê? Vai causando mudanças de comportamento nessa criança, Uhum. que são perceptíveis a qualquer pessoa que prestar atenção nessa criança. Sim. Elas vão demonstrar, sim, mudanças comportamentais, gente, né? Elas ou vão ficar muito quietas, Sim. vão ficar extremamente caladas,
E a criança vai ficar aquela criança mudinha lá naquele canto, Sim. calada, entristecida, não brinca mais. Ou vai ficar aquela criança extremamente agitada, Sim. que não para, que enche o saco, né? Que é o português falado, para encher o saco, Isso. que não para, ou ela vai ficar avessas à carícia, você vai abraçar ela, ela se aperta, ela não quer, ela vai mudar hábitos alimentares, ela vai, às vezes, não quer mais tomar banho. Então, se prestar atenção, gosto muito, essa frase me acompanha lá de trás, do livro O Corpo Fala, né? E o corpo fala. Ah, E eu costumo falar assim, o corpo fala, e quando você não escuta, ele grita. E quando você não escuta, ele é. adoece. E quando você não para, ele morre, né? E o pior de tudo são essas crianças que vão morrendo a cada dia e o entorno não percebe. Ou ela está quieta demais, mas ela está enjoadinha. Mas ela está muito. Nossa, como ela está ansiosa, como ela está diferente. E mudou o comportamento, é o grande sinal, né? Então, assim, vamos começar a prestar atenção e ajudar essa criança a falar. E eu sei que tem mães aqui, né, com crianças pequenas, não só por conta da questão da violência sexual. Percebeu que seu filho mudou o comportamento? Insista, Sim. persista, dá um tempo, volta de novo e pergunte o que eu. E se ele continuar negando que ele não tem nada, desmascare-o e diz assim: eu sou sua mãe, eu te conheço, você é assim, assim e assim, e ultimamente você não está mais assim. Então, meu filho ou minha filha, está acontecendo alguma coisa com você. Porque eu tenho que ser claro para a criança. A criança é assim. Tocou a campainha, você fala que eu não tô. Aí ela sai na porta e fala: minha mãe mandou falar que eu não tô. Minha mãe mandou falar que ela não tá. A criança entende o que ela escuta. Ela é muito mais inteligente do que nós, né? Mais transparente. Então, volta. Você viu que você não está conseguindo tirar nada do teu filho ou da tua filha? Senta aqui, olha. Você é assim, você chega em casa, joga a mochila em cima da mesa, chega brincando, chega cantando, e dá trabalho que não põe a tua roupa no lugar. Você está quieto, você não faz mais isso, você chega em silêncio. Então, meu filho, o seu comportamento mudou. Então, alguma coisa está acontecendo com você. E ele, naquela hora, o que essa criança vai sentir? A minha mãe me conhece, ou meu pai, É. né? Eles sabem como eu sou, então eles me amam, então eu posso confiar. E nessa hora essa criança vai se abrir. Uhum. Nessa hora essa criança vai falar. Não é por aí, Com Patrícia? certeza, ele vai sentir que ele tem apoio, né? Ele vai sentir confiança de se abrir. E aí a gente vai quebrar esse segredo, quebrar esse silêncio, né? Agora, se a gente não tem essa atenção, a mãe, né, ou a outra pessoa que não está envolvida, ou os outros familiares, vamos dizer assim, a criança vai cada vez mais se fechando, ela vai demonstrando seus comportamentos, então ela vai falando sem dizer uma palavra, né? Porque é isso, ela está sendo ameaçada. Isso quando ela é maior. Quando ela é menor, ela não está sendo ameaçada, mas ela está recebendo um carinho diferente que, na verdade, ela não entende o que é, né? Veja, criança pequena, abaixo de 4, de 5 anos, por exemplo, a criança, o carinho para ela é carinho, né? Então, realmente a criança sente prazer, porque ela assim, se ela tá sentindo dor, a mãe vai lá, dá beijinho.
né? Ela entende que o carinho, o passar a mão é uma coisa de amor, é uma coisa de sarar. Então, não tem como você querer dizer que a criança sente prazer numa situação dessa, mas ela não tem como definir. Para ela é isso. Então, se o papai vai lá e passa a mão nela, ela não entende de forma diferente. Ela não consegue entender de forma diferente. Além dela ter essa leitura do afeto, é a figura de uma Isso, pessoa que não é desconhecida. isso que é o que não é uma pessoa desconhecida. né? Ela não faz. Então, assim, a gente não tem como. Então, nessa idade é muito mais difícil, porque aí nem existe essa mudança de comportamento. Às vezes, Exato. você pega um adolescente, ou mesmo um adulto, que depois de muito tempo começa a vir essas memórias e fala assim: nossa, eu sofria esse tipo. Mas por quê? Porque acabou crescendo a figura, e era pelo pai, por exemplo, e a figura do pai, não. O pai é maravilhoso, era o melhor pai do mundo. E de fato, porque não foi só naquele período lá de 3 a 5 anos e não distinguiu isso. Hoje sabe que era errado, tem todo. Mas então, veja bem, é muito difícil, dependendo da idade. Mas quando tem um pouquinho mais, que a criança vai mudando de comportamento. E se a gente não percebe, né? Então, quem está em volta, essa criança ela vai se fechando, se fechando. Aí é quando chega o momento que aí, dentro da evolução da violência, né? Vem a síndrome da acomodação. Ela faz assim, para a sobrevivência dela, ela já não fala mais nada. Ela para. Ela deixa, internamente, ela se protege, ela se fecha, para ela não sofrer mais. Então, até a Márcia falou lá no começo, o silêncio é daqui para fora, e aqui dentro está borbulhando. Aí, sabe o que eu faço? Eu me fecho numa caixa. E aí, ninguém me protegeu mesmo. Eu não quero mais sofrer, não quero mais ser ameaçada, eu não vou dizer mais nada. E aí eu viro um processo. E aí lá na frente eu vou ter os transtornos e uma série de coisas que acontecem quando eu chego um pouco mais lá na frente, né? Alguns param de ser violentados em algum momento, outros não. E aí a evolução a gente vê depende de uma série de conceitos, mas é um pouco assim que acontece, né? E quando chega lá na frente, você vê o quanto essa pessoa está desorganizada. Sim, sim, sim. A desorganização emocional e inclusive intelectual, né? Porque você começa a perceber que a pessoa enfrentou dificuldades cognitivas, sim, né? A cognição está extremamente ligado ao conceito afetivo, né? Então, você percebe pessoas totalmente desorganizadas, pessoas que não se dão direito de ter sucesso, de ser merecedoras das coisas. Autoestima. Com muita culpa. Muita culpa, né, Sim, Patrícia? sim. E aí a gente fala, quando eu disse da mudança de comportamento, eu ainda saí um pouco da violência, Sim, né? Porque eu acho importante ter essa questão, mas eu estava pesquisando um caso de uma criança de 3 anos, que a mudança de comportamento dessa criança foi tão grande que ela não mastigava mais. Ela já tinha toda a dentição e ela não conseguia mastigar. E não se descobriu o que essa criança tinha. Médicos, dentistas levaram para... Nada, essa criança ela não mastigava. Ela só conseguia ser alimentada por líquido ou comida pastosa. Né? E depois eu estava lendo um estudo de caso da psicoterapeuta que atendeu, e era toda essa raiva contida, né? Que ela não tinha consciência que era raiva, porque era o pai. Uhum. Então, ela rejeitava mastigar. Né? Então, assim, é muito forte. Sim.
é muito pesado, me entristece, né? Eu falei, eu não quero mais só ficar chocada, a gente tem que fazer alguma coisa, porque é muito difícil você imaginar um adulto violentando uma criança. E essa violência, o que acarreta nessa criança, se a gente for falar em síndrome do transtorno pós-traumático. Também, com certeza. Uma boa parte. Porque Uma boa parte das vítimas de violência, né, de abuso na infância, desenvolve a síndrome pós-traumática. né, a síndrome pós-traumática, ela é, eu digo que ela é uma tortura, que ela não é uma síndrome, deveria ser tortura pós-traumática. Eu adoro mudar o nome das coisas, né? Mas eu adoro. Como eu gosto de mudar o nome das coisas. Deveria chamar tortura pós-traumática, e não síndrome do estresse pós-traumático. Porque cada vez que a pessoa lembra, ela vivencia tudo, física e emocionalmente. Ela sente a dor no corpo de novo. Ela sente o terror de novo dentro dela. E aí é que vai desencadeando todos os transtornos mentais, Sim, sim. né? Dentro da vida dessa pessoa. Porque assim, Né? a violência sexual, né, a violência, ela provoca muitos transtornos. Lógico que ela depende de algumas coisas que até eu anotei aqui, que é assim, ela depende de 7 fatores específicos para dizer o que ela desencadeia mais, né? Por exemplo, a idade em que iniciou a violência. Quanto mais cedo, mais consequências você vai ter lá, né? Então, quanto mais jovem, quanto mais criança, né? E inicia-se esse processo de abuso, mais consequências você terá na fase adulta. A diferença de idade, né? Então, assim, quanto maior a distância de idade, porque às vezes você tem, por exemplo, o abuso de um irmão, né? Um irmão mais velho. Então, o pai, né, um avô. Então, quanto mais distante, também provoca maior. A duração do abuso, como eu falei. Às vezes você é abusado ali dos 3 aos 5 anos. Você nem vai lembrar disso em algum momento por conta da fase em que você está, de desenvolvimento cognitivo, inclusive, né? De desenvolvimento emocional. Mas você sabe que aquilo aconteceu, tá lá no seu inconsciente, em algum momento aquilo vai voltar. Mas como é que eu digo assim, o que vai o atingir, né, não vai ser com tanta intensidade como aqueles que são abusados 5, 10, 15 anos, né? Então tem algumas outras questões. O grau de violência, né? O grau de abuso e o grau de ameaça, se eu ameaço a vida da criança, né? Se eu ameaço a vida do familiar, então, quantas vezes eu ameaço a mãe, então a criança ela se sujeita porque tem medo que eu faça alguma coisa contra a mãe, ou se eu faço alguma coisa contra a própria vítima, né? O tipo de relacionamento, que é o vínculo, se é o pai, se é um irmão, se é um avô. Quando tenho a ausência da figura parental, né? Então, quando eu tenho a falta do protetor e eu sou abusado pelo cuidador, isso é muito traumático, também traz várias consequências, né? E lá na frente a gente sabe disso. E o grau do segredo, né? Então, o quanto eu tenho que ter esse segredo guardado. Tudo isso vai trazer aí quais são as síndromes, quais são os transtornos, o que vai me trazer. A Márcia já falou um pouquinho. Afeta o cognitivo, afeta os relacionamentos, afeta a autoestima, pode desenvolver a síndrome do transtorno pós-traumáticos, desenvolve transtornos mentais e também algumas questões de parafilias, né? Então, questões de gêneros, uma série de coisas que podem causar lá na frente por conta de sofrer violência sexual, né? No início da infância e mesmo na adolescência, né? Então, você tem sérias consequências.
A violência sexual. E é importante deixar bem claro que quando a gente fala crianças violentadas, eu não estou dizendo Não, meninas não, não, violentadas. não, não. Eu estou dizendo em crianças, meninas de meninos. Sim, sim. O número de meninas ainda é maior, Isso. mas o número de meninos vem crescendo absurdamente. Sim. O número de meninos violentados, bebês violentados. Estamos, né? A pesquisa que eu ando fazendo tem uma criança de 11 meses na UTI que talvez não sobreviva, né? E não foi revelado o sexo, se era menino ou menina, né? Então é muito importante, né, não ter esse olhar que é só as meninas. Por isso que a Márcia chata, a Márcia Regina teimosa, a Márcia Regina que repete 500 vezes a mesma coisa, vai continuar falando educação sexual nas escolas ontem. E deixa só eu Não é complementar. nem já, é E só ontem. complementando, Márcia, sim, crianças, meninos e meninas, e agressor também são mulheres e homens. Porque tem Isso, muito caso, por exemplo, de mãe que violenta os seus filhos sexualmente, sim, né? exatamente. Exatamente, Sexualmente bem também. colocado. Tem que colocar bem isso. Então, nós temos que olhar, quando a Márcia fica batendo na tecla de educação nas escolas, foi pelo que eu trouxe no começo da live. Foi pelo que eu trouxe no começo. O abusador está dentro de casa, na maioria das vezes. Como é que vai orientar essa criança? Mãe e pai que não têm instrução, analfabetos, não sabem nem o que é controle de natalidade. Vou repetir. Como é que vai orientar o filho? Pais que realmente não têm dificuldades por conta de timidez, vamos respeitar. Pais que não estão nem aí. Então, assim, vai para a escola. Eu volto a repetir, gente, me ajudem. Entre nessa campanha com a gente, porque cada pessoa que está vindo a fazer a palestra está na campanha. Eu tenho pessoas aqui na live, a Luciana, a Rose, que está aqui, são pessoas que estão na campanha. Nós precisamos nos unir, porque essas crianças precisam ser orientadas, elas precisam saber que elas têm um corpo e que ele tem regiões que ninguém tem que tocar, e que se alguém tocar, elas precisam falar, porque nós vamos acreditar, porque nós vamos acolhê-las, porque nós vamos protegê-las. Então, pode ser, mas eu não tenho mais filho pequeno, pode ser a sua netinha, pode ser sua sobrinha, sua afilhada, uma criança que você goste, que vai poder olhar para você e falar, eu confio nela. E ela aprendeu na escola. Então, gente, é muito importante. Ninguém. Rebatam quando falarem para vocês. Mas educação sexual não é ensinar a transar a criança, não vai aprender a transar, não vai aprender a usar camisinha, não vai aprender a usar o que é DIU, não vai aprender quais as formas de posições sexuais, e não é isso que vai ensinar para a criança. Eu já rasgo o verbo, sabe? Eu já rasgo o verbo. Não é isso que vai ensinar, olha, hoje nós vamos aprender por camisinha. Não é isso. Educação sexual é educação sexual. Como conhecer o seu corpo, lidar com ele, protegê-lo e pedir ajuda para ajudar você a protegê-lo. Né? Eu fico muito feliz. Meu filho que me fez lembrar disso a semana passada. Quando passou aquela novela O Clone, 1900 Esqueci, e começou a passar a questão das drogas, a questão do sexo na adolescência. No prédio que eu moro acho que tinha uns 12, na época, adolescentes. Tudo na idade do meu filho. E eu assistia, porque eu sou noveleira, eu adoro uma novela, todo mundo sabe. E eu assistia aquela novela, me dava um desconforto.
porque a Glória Pérez, para mim, ela é fantástica, ela é historiadora, então ela pesquisa antes de pôr o problema social na novela. E aquele problema, aí eu falei assim, eu preciso da orientação sexual para esses meninos e de droga. Eu fui de apartamento em apartamento, pedi autorização, um papelzinho para os pais assinarem. Primeiro eu perguntei para eles se eles queriam aulinha comigo. Aí eu fui de apartamento em apartamento. Posso, toda sexta-feira, reunir a molecada lá na minha casa e dar aula, orientação sexual, falar sobre drogas, orientar essa meninada? Todos, onde é que eu assino? Obrigada. Então, eles vinham para minha casa, e vinha meu sobrinho, que foi criado junto, né? Vinham todos aqui para minha casa na sexta-feira. Minha sala ficou repleta de pré-adolescentes. Foram acho que 4 meses, toda sexta-feira. No fim, nós terminamos com lanche, né? Eu dei orientação sexual, eu falei sobre drogas, eu expliquei todos como usa, como chega, como é, mostrei desenho, tudo, ensinei tudo para eles. Quando terminou, eu fiz assim, bom, agora vocês estão aptos a cuidarem de vocês. Agora, nada que vai acontecer com vocês é sem o conhecimento de vocês. E tudo que acontecer de vocês tem que sair por aqui, se não agradar. Hoje, todos têm mais de 30 anos. Todos ainda têm eu convivo com eles, né? Eu vejo essa molecada. Uma já é mãe. E o Ricardo fez, meu filho fez eu lembrar, mãe, mas você fez isso com a gente lá atrás. E é tão gostoso perceber que todos têm uma vida tão saudável, eu não estou dizendo que foi por isso, mas foi também por Sim. isso. Né? Eles não usam nem cigarro. Entendeu? Então, assim, então é uma coisa que já me incomoda há muito tempo. Porque o nosso corpo é um templo. O nosso corpo é sagrado. E ninguém tem o direito de violentar. Uhum. E quando eu olho para baixo e vejo um templozinho, mais sagrado ainda que o meu corpo, mas totalmente sem tudo aberto, sem defesa, a gente não pode se calar. E como você disse, vamos lá. Tenho que fazer. Lá na frente, essa pessoa. Não é que ela vai sofrer lá na frente. Ela vai arrastar um sofrimento muito grande. Então, quando a gente fala em danos psíquicos, não são danos todos possíveis de reparo. Não. Alguns não têm reparo. Uhum. Infelizmente, alguns não têm reparo. Então, é por isso que a gente precisa fazer antes que aconteça. Nós precisamos da profilaxia, do tratamento antes de acontecer. Tem reparo alguns danos? Você já não pegou algum caso que não tem reparo? Eu? Com certeza, com certeza. Aliás, você sabe, eu tive um dos últimos casos que eu atendi de uma criança de 3 anos que você leu, me ajudou com o meu laudo que eu te passei, e é um caso que até hoje está rolando aí. Um menino, né, como você mesmo falou, não é só menina, né, um garotinho de 3 anos de idade, que a violência foi sofrida pelo genitor. E essa criança hoje, agora está com 5 anos e já está sofrendo as consequências que, de fato, ele vai levar por toda a vida, né? Porque não dá para avaliar desde quando ele sofria a violência. Então, ele chegou para mim com 3 anos de idade, mas, com certeza, os danos já são bem profundos e provavelmente não poderão ser sanados em nenhum momento da vida dele. A gente está tentando
amenizar, né? Com uma série de coisas. Mas se essa criança, em algum outro momento, e olha que ele foi esperto, né? Porque a mãe só ficou sabendo porque em algum momento da cabecinha dele, ele foi capaz de abrir a porta do banheiro e chamar a mãe no momento ideal, né? Mas nem toda criança de 3 anos tem essa percepção, né? Exatamente. Mas é porque ele já vinha sofrendo há algum tempo. E assim, né? E a voz saiu. E a voz saiu. Porque Exatamente. às vezes eles querem chamar, mas já não aconteceu com você de você ter você está num sonho, você quer falar e aquilo não sai? Sim. Então, às vezes a voz não sai, o grito não sai, o pedido de socorro não vem, né? E quanto mais demora esse pedido de socorro, mais os danos vão ficando pesados, profundos e às vezes só remediados, né? Com certeza, porque aí a gente, né, vai fazer o quê? Mas quando a gente tem esse processo, então, reforçando o que você falou, a educação na escola, ela é importantíssima, né? E tem uma menina que tem uma pessoa que escreveu aqui, né, que agora sumiu, mas ela escreveu assim, eu não sei quem foi, me desculpe, mas eu gravei o que ela colocou. Ela falou assim: infelizmente tem muita gente que difama a educação sexual nas escolas. Meu amor, como tem, né? A maioria. Por isso que eu rasguei o verbo, porque a educação sexual na escola não vai ensinar a criança a trepar, não é isso. Que saco! É verdade. Que mania de achar que vai ensinar a criança a transar, que vai ensinar a criança, sabe, a erotizar. Vamos defender isso, gente. Vamos. Infelizmente, o nosso governo atual acredita, através do Ministério da Mulher e com a anuência do senhor presidente, eu já falei no começo, não estou falando mal de ninguém, são palavras deles, que as crianças devem ser ensinadas em casa. É essa a filosofia do atual governo. Eu não estou questionando presidente e nem ministro. Eu estou questionando ideias. Eu estou questionando conceitos. Eu estou questionando fatos. Se essas ideias vieram do achismo religioso e do preconceito, as minhas vêm da ciência, vêm de estudo, vêm da educação. Então, assim, fosse, sabe, o presidente que fosse, a ministra que fosse, não me importa. Eu não estou aqui falando em partidos, eu estou falando dessa visão deste governo. Não dá para ensinar em casa. Sim. Não dá para ensinar no lugar que a criança é violentada, no lugar que a criança é coagida, é ameaçada. Como é que ela vai aprender ali? Não dá para ensinar onde os nossos cidadãos são analfabetos, não conhecem o próprio corpo. Como é que ele vai ensinar o filho dele? Deixa quem tem pedagogia, quem tem estudo, quem está lá para ensinar teu filho com respeito. Então, nós vamos estar evitando essas discussões. Nós vamos estar evitando ler o que eu acabei de ler aqui, o número de crianças e adolescentes violentados no Brasil. A live está acabando. Né? Então, assim, é por isso que eu interrompi para falar isso. Patrícia. Sim, claro, mas é isso mesmo. Sabe? Nós vamos estar evitando esses dados. Não são dados da cabeça da Márcia, da Patrícia, da psicologia. São dados que eu colhi no Ministério da Saúde. São dados que eu colhi no Hospital das Clínicas, no Hospital São Paulo. São dados que eu colhi no CRM, SP São Paulo. Eu não tirei isso da minha cabeça. E é contra isso que nós estamos lutando.
esses estragos, esses arrombos e essas dores na alma de crianças, de seres que estão começando. Com certeza. A nossa luta é essa. Então, venham com a gente na campanha Criança Não É Brinquedo. Todos os sábados, às 8 horas, nós vamos estar aqui com um profissional. Todos os dias eu vou fazer uma postagem. Compartilhem, a Patrícia, a Luciana, a Rose. Vamos compartilhar. Devagarzinho, criança não é brinquedo, vai chamar a atenção de alguém. E o que eu quero que chame a atenção é para baixo, não é para mim. Eu quero que a atenção esteja para baixo. Que os nossos políticos olhem para baixo. Porque para baixo tem gente pedindo socorro. E tem gente muito importantezinha lá embaixo pedindo socorro. Não é para nós que nós queremos atenção. Nós queremos a atenção para quem está lá embaixo. Então, eles não têm que olhar para nós. Eles precisam olhar para baixo. Com certeza. Porque para baixo existem pares de olhos, milhares de pares de olhos, pedindo socorro. Me tire desse inferno. É para esse lugar, é para essa direção que os nossos políticos precisam olhar, para baixo. Só que para olhar para baixo precisa ser humilde. Geralmente é muito melhor olhar para cima e levantar a cabeça. É preciso muita humildade para olhar para um político, olhar para baixo. Talvez não dê tanto ibope para ele. Para baixo só tem gente pedindo socorro. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui no dia do aniversário dela, gente. Mande um monte de energia maravilhosa para essa mulher maravilhosa. Obrigada. Para essa amiga querida que Deus me deu. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui no dia do seu aniversário, olhando para baixo. Obrigada, Márcia. Porque tem alguém lá, sabe? Enquanto você está aqui no dia do seu aniversário, deixou sua família para olhar para baixo, alguém lá em cima está olhando para você e te abençoando agora e te dizendo feliz aniversário. Obrigada, querida. Obrigada por todo mundo que está aqui. E a vocês que estiveram aqui, muito obrigada, gente. Vem com a gente todo sábado e vamos nessa. Obrigada, gente. Obrigado, Aline, pelos parabéns. Obrigada para todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês e sempre, né, aqui. Vamos nessa campanha que é muito importante. Criança realmente não é brinquedo. E o que a Márcia está dizendo, só para terminar, a gente tem que trabalhar mais com prevenção e menos com correção, né? Principalmente no que tem a ver com violência sexual contra as pessoas de uma forma geral, principalmente contra as crianças. Uhum. Beijão, querida. Beijão, meu amor. Gente, muito obrigada. Um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.